Milionário surpreende mãe trabalhadora que não tinha como dar pão para suas filhas. Mariana segurava as mãos das filhas com força, tentando esconder o nó que apertava a garganta. O cheiro quente e gostoso de pão saindo do forno invadia a padaria modesta no centro da cidade, misturado ao burburinho das conversas, vozes apressadas e risadas de crianças correndo entre as mesas. Era uma manhã fria de outono. O vento cortava o rosto na rua lá fora, mas dentro daquele lugar simples, parecia quase mágico, como se o tempo desacelerasse só para dar um pouco de paz. Alice e Lara estavam grudadas na vitrine dos pães doces, aqueles com cobertura brilhante, cheirando a canela e açúcar. Seus olhos brilhavam mais que as luzes amareladas do lugar. Mariana sentiu o aperto no peito crescer, o desejo delas tão visível. Ela sabia que não dava para comprar. O bolso vazio castigava silencioso. O trabalho duro como auxiliar de limpeza mal pagava as contas, mal sobrava para um mimo. Ela tentou sorrir. As meninas não falavam, só olhavam. O silêncio delas gritou dentro do peito de Mariana. Queria lhes dar tudo. Queria ver aqueles sorrisos brilhando sem medo de amanhã. Foi quando, de repente, um homem elegante, vestido com um sobretudo escuro, apareceu do nada. Parecia deslocado naquele ambiente simples, com um ar tranquilo e discreto. Ele se inclinou para elas, sem tirar os olhos do pão doce escolhido por Lara. Calmamente, tirou a carteira do bolso e falou, com uma voz baixa e surpreendentemente gentil: "Posso pagar isso para elas?" Mariana sentiu o sangue gelar, pegou a moeda que o homem oferecia como um presente inesperado e reparou no brilho de seus olhos. Algo ali parecia estranho, mas ao mesmo tempo confortava. Era um alívio urgente vindo de onde menos esperava. Enquanto ele guardava a carteira, ela tentou entender aquela gentileza repentina. O rosto do homem despertou lembranças escondidas, dolorosas. Lembrou da mãe dele, uma senhora frágil que Mariana cuidou com todo amor anos atrás, no mesmo bairro onde agora lutava para construir um futuro para as filhas. Aquela coincidência do destino formava uma linha invisível, um fio tênue entre seus passados turbulentos. Mariana olhou para suas meninas, que agora seguravam o pão quentinho, os olhos iluminados por um sorriso tímido. O coração apertou ainda mais. O que seria aquela ajuda? Uma chance ou uma armadilha? Será que aquele homem tinha motivos ocultos? E aquele olhar de quem conhece suas dores será um convite para abrir portas que ela nunca pensou sequer cruzar? O silêncio desconfortável foi quebrado por um murmúrio distante que veio da rua. Mariana sentiu uma sombra se aproximando, um pressentimento frio. Algo do passado reaparecia, ameaçando confundir ainda mais sua luta diária. A mão que apertava a dela tremia. A decisão que vinha pela frente podia mudar tudo. Ela respirou fundo, os olhos presos no rosto do homem que agora sorria com calma. Seria possível confiar? Estaria pronta para aceitar essa ajuda desconhecida? Tudo parecia que estava prestes a explodir. E ela só conseguia pensar no futuro das meninas, naquela promessa difícil de segurar, um futuro melhor. Mas uma coisa era certa, aquela manhã fria nunca mais seria igual. O que viria depois, ninguém sabia, nem mesmo Mariana. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Mariana segurava firme a mão do homem, os olhos ainda presos naquele sorriso calmo. Quando o silêncio foi cortado por um som estranho. Um estalo seco, forte demais para ser ignorado. Ela se virou rápido para a rua, sentindo o peito apertar como nunca antes. Ali, no meio da calçada,
um grupo de homens apareceu de repente, rostos fechados, olhares duros e ameaçadores. O homem elegante deu um passo à frente, mas antes que pudesse falar, um deles puxou um envelope grosso da jaqueta e jogou na mesa da padaria. A voz rouca e cortante ecoou, machucando o ar. Esse dinheiro não é seu pra dar. Tá metendo a mão em coisa errada. Mariana congelou. O homem que acabara de ajudar as meninas se virou devagar. O sorriso sumiu como um raio sumindo na tempestade. A máscara de gentileza se desfez, e por um instante ele não parecia o mesmo. Os olhos dele pareciam perder o brilho, ficando frios, calculistas. Você não deveria estar aqui, disse um dos homens. Eram figuras conhecidas da crônica da cidade, caras ligados a negócios sujos, que todo mundo prefere evitar, mas que clamam por respeito. Mariana olhou para as meninas, em silêncio, apertando a mão delas contra o peito. O medo apertava a garganta. Veio o cheiro de pão doce misturado ao suor e tensão. De repente, naquele mesmo instante, o homem que ajudou mostrou uma carteira, abriu com calma. Não para pagar o pão, mas puxou uma foto amassada. Era uma foto velha, desbotada, de uma mulher, a mesma mãe dele, a senhora frágil que Mariana cuidara com amor anos antes. Ele olhou para Mariana com os olhos queimando numa mistura de raiva e desespero. Você sabia. Sussurrou a voz trêmula, quase um grito preso. Você sempre soube quem eu era e nunca me contou nada. Os homens em volta fecharam um cerco. Um deles apontou para Mariana, o tom repleto de acusações. Acho que você não é só uma limpadora de chão, né? Tá ligada a esse homem que tá metido com o que não devia. Mariana sentiu o chão sumir. Era como se toda a esperança, cada pequeno fio que ela tinha segurado, começasse a se romper de repente, rápido demais. Ela nunca imaginara que o homem elegante que parecia um salvador tivesse envolvido naquele mundo sujo do qual ela sempre fugira. As meninas começaram a chorar baixinho, sentindo o clima pesado, o medo que escorria dos olhos de Mariana, que tremia de pavor diante daquela revelação. O coração dela batia descompassado, a garganta seca, o corpo inteiro pedia para fugir. Mas enquanto tudo isso acontecia, algo ainda pior surgiu. A polícia apareceu na rua, sirene alta. Olhos atentos. Parados aí! Gritou um policial com voz dura. Todo mundo de mãos pro alto. Mariana nem sabia o que pensar mais. O homem que ela achava estranho e gentil era um procurado, criminoso de alta periculosidade. O dinheiro que oferecera seria para manter suas ligações com o crime escondidas. Ela, inocente, foi usada como escudo. Sua história e suas lembranças por um triz de serem destruídas para sempre. O grito das meninas, o murmúrio da multidão. O tilintar da carteira caindo no chão, o choque vindo em ondas. O homem foi algemado ali, na frente da padaria. O homem que parecia uma promessa de ajuda, um fio de esperança. Agora, não passava de um rosto marcado pela traição, um segredo que Maria jamais sonhou carregar. Mariana ajoelhou, o peso do mundo esmagando sua alma, sua vida, seu passado, sua luta. Tudo em questão de segundos mudou de curso. As perguntas disparavam feito balas. Quem era ele de verdade? Por que a mãe dele precisava que Mariana cuidasse dela? E acima de tudo, que futuro sobraria para aquelas duas meninas se tudo ao seu redor estivesse tão quebrado? O vento frio do outono entrou pela porta trazendo as sombras da dúvida. Sem respostas, sem caminhos claros. Só um silêncio pesado penetrando em cada canto daquele lugar simples, que nunca mais seria o mesmo. E no meio daquele caos, Mariana percebeu uma coisa. O verdadeiro peso da verdade ainda estava por vir. O vento gelado açoitou o rosto de Mariana, misturando o cheiro forte do pão com o medo que apertava o peito. A sirene da polícia ainda cortava o silêncio da manhã. O homem algemado, com o rosto fechado, era uma sombra do que parecia instantes atrás. Um estranho agora preso, com olhos vazios e ameaças que viravam promessas de desastre. A multidão ali fora cochichava. Alguns se afastavam rápido. Outros apenas. De repente o chão pareceu se abrir sob seus pés. Um grito mais forte, um barulho metálico ecoou lá dentro da padaria. Algo caíra perto do balcão.
Mariana virou a cabeça, o coração batendo descompassado. O olhar cruzou com algo estranho no chão. Uma chave encharcada de sangue, refletindo a luz fria dos postes. Antes que pudesse pensar, a porta da padaria foi arrancada da dobradiça. Um homem magro, de olhar selvagem, entrou apressado, o rosto cinzento, marcado pelo tempo e um sorriso cruel. Ele virou o rosto direto para Mariana. Você acha que sabe tudo, não é? A voz dele cortou o ar, rouca, cheia de desprezo. Mas a verdade que você carrega no bolso, está muito mais profunda que esse desafogado do meu lado. Mariana sentiu a garganta queimar, curiosidade e medo, apertando cada veia do corpo. Ela olhou para os 2 policiais que congelaram, trocando olhares desconfiados. Espera! Gritou o homem selvagem, mostrando uma carteira grossa. Essa aqui pertence à sua mãe. A senhora que você cuidou com tanto amor. Não é só isso. Ela deixou uma coisa muito maior para você. Alice e Lara se encolheram no canto, segurando uma na mão da outra. O silêncio virou quase sufocante. Todos na padaria olharam para Mariana, esperando uma reação. Ela hesitou, a respiração falhando. Fechou os olhos um instante, tentando não deixar o desespero vencê-la. Aquele homem aproximou-se devagar. Tirou da carteira um envelope antigo, amarelado, com o nome dela escrito a tinta já desbotada. Você não sabia, né? Disse, quase como quem entrega uma sentença. Mas sua mãe não era só uma simples senhora frágil. Ela era, Mariana, sente isso, chefe de um grupo que dominava a cidade por dentro, que controlava o que você chama de negócio sujo. E sabe o que é pior? Você, sem saber, estava no meio disso. Sempre esteve. O estalo. Mariana parecia à beira de desmoronar. As meninas se apertavam, o pão caído esquecidas, quando o homem continuou, com uma voz que parecia afundar a alma. O homem que prenderam, ele é seu irmão. Seu irmão mais velho. Vocês são ligados por sangue e por segredo. Ele fugiu, você ficou para trás. Mas a mesma guerra sempre esteve aqui. Mariana não respirava. A ficha não caía. A história toda, o rosto do homem gentil, a mãe dele, as mãos calejadas e as noites de luta. Nada fazia sentido agora. O passado que parecia simples, claro, balançava num abismo de mentiras e verdades partidas. Por isso ele veio atrás de você, sussurrou o homem. Ele precisava que você soubesse, que acordasse antes que o pior chegasse. No mesmo instante, as luzes da padaria começaram a piscar. O som de vozes aumentando do lado de fora. Barulho de passos apressados. Algo grande estava chegando, uma tempestade invisível que traria mais do que polícia ou assombrações do passado. Mariana olhou para suas meninas, os olhos cheios de lágrimas e confusão. O medo já não era só daqueles homens da rua. Agora ela desconhecia o próprio sangue, a própria vida. E no meio daquele turbilhão, uma certeza cruel. Nada seria mais o mesmo. Nada. E a pergunta que queimava seu peito, mais forte que tudo, agora gritou em silêncio. Quem era ela, afinal? A resposta estava ali, no envelope envelhecido. Mas para abrir, seria preciso coragem que Mariana ainda não sabia se tinha. O mundo desmoronava, e ela tinha que decidir se lutava ou desaparecia. Mas o que vinha a seguir, isso só o tempo diria. O silêncio pesado pairava naquele canto estreito da padaria. Mariana segurava o envelope velho, a ponta dos dedos suando, o olhar preso naquela decisão que parecia esmagar sua alma. Ao redor, o murmúrio da multidão virava uma onda crescente. Gente sussurrando, chocada, a tensão cortando o ar como navalha. Ela estremeceu, sentindo frio arranhando por dentro. As meninas apertavam seus braços com força, querendo abrigo, querendo certezas onde só havia. Então, de repente, o chão tremeu, como se uma bomba tivesse caído perto dali. Um baque surdo, um estrondo seco, e, de relance, uma explosão de vidro se abriu no lado oposto da padaria. Pânico. Pessoas gritaram, crianças choraram, a calçada virou caos.
Um carro preto, com faróis amarelos cortando a neblina, tinha invadido a rua, derrubando vários pedestres. O barulho da freada, os vidros estilhaçando sob o impacto, tudo aconteceu rápido demais para pensar. A violência virou pulseira apertada no pulso de quem estava ali. Mariana caiu de joelhos, as meninas chorando junto, o corpo tremendo. O homem selvagem, aquele que tinha acabado de revelar os segredos sujos do passado, ficou imóvel, os olhos arregalados. Policiais correram em direção ao carro, sirenes gritando, tiros disparados no meio do caos para impedir que algo ainda pior acontecesse. De repente, alguém saiu do carro, rápido como um raio. Mariana mal acreditou no que via. Era o homem elegante, o irmão, só que não mais o homem que ela conhecera na padaria. Seus olhos estavam carregados de sangue, uma fúria animal. Ele não estava algemado, não estava preso. O sobretudo escuro agora parecia um manto que escondia algo monstruoso. Sua voz, que antes acolhia, agora cortava o ar como lâmina. Mariana, você não sabe quem está vivendo de verdade. Tudo o que contei foi a mentira mais bem montada. Mariana sentiu seu corpo soluçar. As meninas agarrando sua saia. A multidão se afastava, assustada. O homem selvagem deu um passo atrás, incrédulo, enquanto o irmão avançava. Eu nunca quis que chegasse tão longe, continuou ele, com um sorriso torto que não chegava aos olhos. Mas a verdade é que você não foi criada por acaso. Você é a peça central. O que nossa mãe deixou para trás não é só uma rede de poder, é uma armadilha para guardar o segredo mais obscuro da família. Mariana travou. O envelope caiu da mão, abrindo-se no chão, espalhando papéis amarelados. Mas ela mal via. A voz dele fendeu o ar, fria, venenosa. A senhora que você cuidou? Ela nunca foi sua mãe de verdade. O alvoroço aumentou. Algumas pessoas se agachavam. Outras filmavam assustadas com os celulares. Mariana sentiu o mundo rachar por baixo. A mão que apertava sua mão escapou, e o irmão veio mais perto, destemido, revelando que parecia um relicário nas postas por baixo do casaco. Essa é nossa maldição, Mariana. Nosso sangue não é o que te contou. Nosso verdadeiro pai está enterrado no passado, e ele era um carrasco. Ele então puxou o relicário, mostrando uma foto antiga. Antiga demais para ser lembrada com clareza por ela. Um homem cruel, de olhar frio e sorriso que não convidava. Ele não era só um criminoso ou chefe de bando, disse ele, a voz quase sussurrada, mas carregada de peso. Ele foi o responsável por uma chacina que destruiu uma família inteira. E nós, sem saber, carregamos o legado dessa vergonha. Mariana sentiu tudo girar, o coração falhar, o rosto inundado e suor gelado. O que era verdade? O que nem ela mesma sabia mais. O irmão estalou os dedos e uma equipe não revelada entrou arteira na padaria, tirando fotos, recolhendo documentos, jogando tudo no chão. A polícia ficou paralisada. E no meio daquele turbilhão, Mariana viu as meninas chorando, olhando para ela com aquela confiança que mais parecia um pedido silencioso. Me diga qual mentira ainda resta para contar. E ali, no meio do caos, em quando. E quem era o verdadeiro inimigo? Mariana engoliu em seco. Aquela história estava longe de terminar. Muito longe. O caos não diminuía. A confusão só crescia naquela padaria que antes era refúgio. Pessoas murmuravam, apontavam, filmavam com telefones trêmulos. Mariana sentiu o peso da multidão espremida ao seu redor. O cheiro de pão queimado, misturado ao suor e ao medo que escorria dela como um rio indizível. Um medo tão bruto que parecia que ia rasgar o peito. Ela mal conseguia pensar. Os papéis espalhados no chão, o relicário aberto, tudo ali pulsava uma verdade que parecia querer engolir o mundo. Foi quando o silêncio caiu bruto. Um silêncio estranho, pesado, que parou o tempo por um segundo. De repente, as luzes da padaria se apagaram. Tudo escureceu. O ruído das sirenes ficou distante. O olhar das pessoas virou pânico. Não, não pode ser, sussurrou Mariana, sem ar. As lanternas dos celulares tremeluziam pelo espaço, lançando sombras estranhas nas paredes.
Ela sentiu a mão fria do irmão agarrar a sua, apertar até doer. E naquele momento, um estalo seco, como se um cano tivesse se rompido, estourou no escuro. Algo quente e pegajoso molhou seu braço. Tremendo, ela percebeu que era sangue, e que aquele sangue não vinha dela. Um disparo. Outro. Gritos. Barulho de vidro quebrando. O pânico virou violentamente real. No meio da escuridão, uma figura caiu no chão com um baque surdo. Lá na rua, uma confusão ainda maior se formava. Vozes gritando ordens, carros da polícia tentando dominar o que agora parecia uma guerra. Mariana sentiu as meninas apertarem suas pernas com força. Mamã! Choramingaram elas, sem entender nada. Foi quando uma voz calma demais cortou o ar. Mariana, olha pra mim. Era o irmão. No escuro, só os olhos dele brilhavam. Eu não sou quem você pensa. Na verdade, ninguém aqui é. O choque daquelas palavras explodiu na cabeça dela. Como assim? Ela conseguiu falar. A voz um fio. Nesse momento, uma luz branca, forte e cruel acendeu no fio da porta. E todos viram. O homem que havia caído no chão, o irmão dela, não estava ferido, estava morto. Um buraco vermelho, sangrando, aberto no peito. O choque foi geral. O som das sirenes voltou, mas agora com passos apressados e vozes urgentes. O irmão dela, segundos antes tão vivo, agora estava imóvel. O rosto, pálido, sem vida, uma máscara que congelou até o medo na garganta de Mariana. Ela sentiu as pernas tremerem tanto que quase caiu. A mão que segurava do irmão foi lançada para trás, soltando um relicário que rolou sob o chão sujo de sangue. Quem fez isso? Alguém gritou, mas ninguém respondeu. Ninguém se mexeu. E então a verdade veio como um soco no estômago. Mariana, uma voz rouca falou atrás dela. Não era para você estar aqui. Ela se virou devagar. Um homem, vestido com uma capa escura que mais parecia um fantasma, estava parado ali, parado muito perto, quase entrando na sombra dela. Eu sou quem sempre esteve escondido, murmurou ele. O coração de Mariana acelerou como nunca. Você achou que tudo era sobre sangue e segredos? Não, é sobre traição. E você foi a peça de cima dessa armação pelo tempo todo. Ela sentiu o peso esmagador daquelas palavras. Uma mentira tão grande que fazia o chão parecer virar areia. Aquela senhora frágil que você chamava de mãe? Continuou o homem. Ela nunca teve nada de frágil. Na verdade, ela estava viva ontem. Ela está em algum lugar, planejando. Mariana engoliu seco, a cabeça latejando. As meninas agarraram suas pernas. O homem sombra deu um passo para frente, tirando do bolso um celular. Quer ver? Perguntou, quase como quem beija um fantasma. No celular, uma foto tremida, clara demais para ser mentira. A mulher, a mãe, sorrindo, viva e bem, ao lado de homens que Mariana nunca imaginou que estivessem ligados às sombras da cidade. Mariana ficou muda, o nó na garganta crescendo. Tudo o que ela acreditava, todas as certezas se despedaçavam. E então ele falou a frase que fez o mundo dela virar pó. A mãe que você cuidou era uma troca. Uma ilusão para te manter cega. O silêncio voltou mais pesado que antes. Ela olhou para os olhos das meninas, que não entendiam nada, mas confiavam nela com tudo o que tinham. A última coisa que ouviu antes que os outros se aproximassem foi: agora você sabe o que realmente está em jogo. E a única saída é escolher um lado. Mas cuidado, porque ele pode ser o seu maior inimigo. A porta da padaria bateu com força atrás dela. O futuro dela, das meninas, de tudo, acabava de virar fumaça. E na cabeça de Mariana, duas palavras ardentes queimavam como fogo. Em quem confiar e por onde começar a luta? A porta da padaria bateu com um estrondo que parecia estalar os ossos de Mariana. O silêncio que seguiu era pesado demais, quase um grito ensurdecedor preso no ar frio. As meninas apertavam as pernas dela sem entender nada, com olhos brilhando de medo e confusão. Mariana se virou lentamente, olhos fixos naquela sombra que parecia engolir a luz da manhã. O homem misterioso, de capa escura e rosto escondido na penumbra, deu aquele passo para dentro, como se o ar pesado da calçada não fosse problema.
O coração dela batia tão forte que parecia prestes a explodir no peito. Agora você sabe o que realmente está em jogo, disse ele, a voz fina. Quase um sussurro que carregava um veneno invisível, e a única saída é escolher um lado. Mas cuidado, porque ele pode ser seu maior inimigo. Assim que ele falou, um tremor estranho passou pela multidão. O som do telefone dele vibrando quebrou o silêncio, curto, insistente. O homem sacou o celular no escuro, o rosto ainda oculto, e olhou para a tela, os olhos estreitos. Não acredito, resmungou, a voz baixa. De repente, tudo mudou num piscar de olhos. Antes que Mariana pudesse reagir, a sombra tirou do bolso uma pequena caixa preta brilhando com um botão vermelho. Ele apertou sem hesitar e um som agudo e estridente encheu o ar. Um alarme, como uma sirene de emergência, fazendo todo mundo olhar em volta, confuso e assustado. A tensão explodiu. As luzes da rua se apagaram de repente. A padaria mergulhou numa escuridão total, exceto por aquele brilho vermelho que pulsava no botão da caixa, quase hipnótico. Mariana tentou puxar as meninas para perto, mas antes que conseguisse, um estrondo enorme sacudiu o prédio. O chão pareceu romper sob seus pés. A parede do fundo da padaria se abriu como uma porta gigante, revelando um corredor escuro e estreito, cheio de tubos e fios elétricos, quase uma caverna escondida bem abaixo da cidade. Todos na padaria encolheram em seco. Gritos começaram a ecoar, não da rua, mas do túnel escuro que se abria ali, libertando uma fumaça densa, carregada de cheiro de queimado e algo metálico, um C. Você precisa ouvir, disse ele quase implorando. Não sou seu inimigo, pelo menos não como pensa. Antes que pudesse dizer mais, um som pesado de passos apressados chegou do túnel. Uma figura apareceu, correndo, com os olhos enlouquecidos e uma mão sangrando. Eles estão vindo! Disseram que vão acabar com tudo! Gritou esse novo homem, arquejando, olhando desesperado para Mariana. Se não sairmos daqui, nunca mais veremos a luz do dia. Mariana sentiu o corpo gelar. Aquelas palavras explodiram como um trovão na cabeça dela. Eles? Quem eram eles? A multidão começou a recuar, empurrando uns aos outros em pânico. As sirenes agora soavam mais perto, misturando-se aos gritos, às ordens de polícia e a sons mecânicos estranhos do túnel aberto. E então, entre toda aquela confusão veio a bomba. O estrondo seco de dentro daquele corredor foi seguido por uma explosão de luz e poeira. A parede que se abria atrás deles desmoronou, e do fundo daquele buraco surgiram mais pessoas, homens cobertos de sujeira, armados, mas com rostos desconhecidos, frios. Eles não eram policiais, nem ladrões comuns, eram outra coisa. Rápido! Gritou o homem que havia entrado correndo. Essa não é uma guerra de família, nem de cidade. É uma guerra antiga, uma guerra que ninguém sabia que existia. Mariana congelou. O corredor atrás dela virou um portal de terror, trazendo à tona um mundo que ela jamais imaginara. Segredos que não eram só de sangues, passados ou crimes, mas de algo maior, muito mais sombrio. E no meio da confusão, a coisa mais inacreditável aconteceu. Uma das pessoas que emergia do túnel parou. Olhou direto nos olhos de Mariana e com voz trêmula disse: Mariana, você não sabe quem realmente é. A verdade é pior que tudo. Você não é só filha da senhora frágil que cuidou. Você é a chave. E tirando algo do bolso, colocou nas mãos dela uma pequena caixa, quase uma caixa de música, com uma inscrição que ela jamais imaginara ler em sua vida. Para Mariana, a guardiã do segredo. O choque foi tão forte que o mundo dela pareceu desabar outra vez. O que guardava dentro daquela caixinha? E por que de repente tudo significava muito mais do que pão, crime e família? No meio do caos, a única certeza era: Mariana não estava pronta para a verdade que acabara de receber. E o pior, agora ninguém podia dizer quem era amigo ou inimigo, porque essa luta tinha acabado de começar de verdade. E o futuro? Esse futuro estava mais perdido do que nunca. Mariana segurava a pequena caixa com força, as mãos tremendo tanto que parecia que ela ia cair a qualquer instante. A fumaça do túnel ainda queimava sua garganta. O coração batia tão rápido que parecia querer escapar do peito. As meninas apertavam as pernas dela.
os olhinhos cheios de lágrimas e um medo que nem as palavras podiam traduzir. A multidão na padaria começava a se dispersar, mas o clima seguia pesado, sufocante. O cheiro do sangue misturava com o pão queimado. A cena ainda é um pesadelo vivo. E no meio daquele caos, o homem de capa escura continuava lá, parado como uma sombra que não queria desaparecer. Ele olhou fixamente para ela, a voz quase um sussurro. Mariana, você não entende o tamanho disso. Você é a chave, a única que pode virar o jogo. Ela queria fugir, gritar, entender alguma coisa, mas tudo o que sentia era nó sufocante no peito. A caixa pesava nas mãos, como se carregasse o peso do mundo. Foi então que o silêncio foi cobrado por um som que parecia vindo de outro mundo. Um clique seco, como de uma câmera antiga, ecoou na padaria vazia. Mariana ergueu a cabeça devagar, instintivamente olhando para o canto escuro do salão. E ali estava ele, o irmão. Ou pelo menos o que parecia ser ele. Mas algo estava errado. O corpo imóvel na calçada se mexeu de repente. Os olhos se abriram num brilho vítreo e um sorriso lento e frio se espalhou pelo rosto marcado pelo tiro. Não era um morto. Também não era um vivo. Era uma coisa que congelava o olhar de quem olhasse. Meio humano, meio sombra. A pele pálida, quase transparente. E um brilho estranho correndo em suas veias. Achei que fosse se livrar de mim, disse ele. A voz agora rouca e distante, mas cheia de sarcasmo. Não adianta, Mariana. Sangue não mente. Você não é só a chave. É o último elo. Mariana sentiu o chão sumir. As mãos se afrouxaram no objeto que carregava, e a caixa caiu com um baque seco no chão da padaria, espalhando um líquido vermelho que escorria silencioso. Não era tinta, era sangue. Os policiais deram um passo para trás, sussurrando entre si. As meninas choravam, assustadas. O homem de capa escura arregalou os olhos, engoliu em seco e recuou, tirando sua capa devagar, como quem quer mostrar que tem algo escondido. E o que apareceu não foi um homem, foi uma mulher. Mesma idade de Mariana, rosto frio, olhar duro e um sorriso frio que não chegava aos olhos. Surpresa, disse ela a voz cortante. Eu sou você, Mariana. Mas a verdade é que você nunca soube quem era. O choque congelou tudo. A padaria ficou imóvel entre o medo e o silêncio. Eu? Mariana perguntou, a voz falhando, como se tivesse levado um golpe no estômago. Sim, a mulher avançou, olhos brilhando com uma mistura de rancor e tristeza. Eu sou a sua verdadeira história. O que sua mãe tentou esconder. A sombra que você sempre negou. Antes que Mariana pudesse reagir, a mulher estendeu a mão e tocou o rosto dela. O frio era absurdo, como se aquela pele fosse feita de gelo. Lentamente, imagens começaram a inundar a cabeça de Mariana. Memórias que não eram suas, rostos que ela não conhecia, vozes que sussurravam segredos antigos. Você foi criada para esquecer, para ser frágil e inocente, continuou a mulher. Mas dentro de você tem tudo: a raiva, a força, a escuridão que domina essa cidade. Por isso nosso irmão apareceu. Por isso você é a guardiã da caixa. Porque só juntas podemos proteger o segredo, ou destruí-lo. Mariana sentiu o peito apertar, as pernas cedendo. Segurou as meninas com todo o corpo, tentando segurar a confusão que invadia seus sentidos. Quero respostas, sussurrou, a voz trêmula. A mulher sorriu, cruel. Então prepare-se. Porque o que você acredita ser verdade é só o começo do pesadelo. Do lado de fora, uma multidão se aglomerava, luzes azuis piscando, sirenes a mil. Mas nada disso parecia real para Mariana. Tudo ali se tornou uma sombra, um teatro de mentiras. Ela olhou para as meninas, respiração falhando, e pensou em quem diabos ela poderia confiar agora. A resposta estava naquele olhar da mulher que era e não era seu reflexo. E quando a porta da padaria bateu com violência de novo, um grito abafado cortou o ar. Mariana girou rápido. Na soleira, um brilho intensamente vermelho queimava. Era a caixa, aberta. E de dentro, um pedaço de papel.
Não apenas um papel, mas uma confissão. Um segredo capaz de acabar com tudo. Ela nem precisou ler. Sabia que sua vida e de suas filhas nunca mais seriam as mesmas. O passado já havia mordido o presente. E o futuro? O futuro era uma promessa obscura que engolia a luz. Ela estava na beira do abismo. E, de repente, a pergunta voltou mais forte do que nunca. Quem era ela, de verdade? E o que estava disposta a fazer para sobreviver a essa guerra que explodia diante dos olhos? O silêncio voltou, pesado, tremendo. E a resposta ainda estava trancada naquela caixa negra, esperando para ser descoberta. A caixa estava aberta no chão. O papel amarelado pendurava irresistível uma promessa de respostas que podiam destruir tudo. Mariana se ajoelhou, mãos trêmulas, tentando se aproximar do envelopinho com o nome usado na tinta gasta. Era como tentar agarrar ar, tão perto e tão longe ao mesmo tempo. De repente, um sussurro baixo veio do nada. Como se a própria padaria morresse engolida pela voz. Mariana arregalou os olhos. Não saiu do seu alcance. Era a caixa. O som de uma campainha velha, fraca, mas real. Ela olhou ao redor. A multidão se afastava, os olhos brilhando no escuro. As meninas se encolheram atrás dela, tremendo. Quando a campainha soou de novo, dessa vez mais alta, algo caiu da caixa que nem espectro. Um pequeno telefone alfanumérico, com a tela acesa, piscando uma mensagem. Mariana pegou o aparelho, e coração acelerando tanto que parecia querer pular pela boca. No visor, uma única linha em letras vermelhas. Você não existe. Ela piscou. Pensou que era um erro, um truque. Mas o silenciamento no lugar era tão rápido que parecia que o mundo congelou. Não existe? Como assim? Murmurou, incapaz de esconder o pânico. Antes que pudesse mexer-se, uma risada seca e cruel preencheu a sala. Ecoou da parede, da escuridão, do nada. É isso mesmo, Mariana. A voz cortou o ar. Você não é real. Nunca foi. Ela virou o corpo, olhando em volta freneticamente. Mas não tinha ninguém. Só ela, as meninas, a sombra do homem de capa, que agora sorria no canto da boca. Toda essa luta, essa dor, essa busca, continuou ele. Tudo uma ilusão. Você é só um projeto. Um erro de laboratório que escapou. O silêncio explodiu em um grito mudo no peito de Mariana. Aquilo não fazia sentido. E, no entanto, fazia todo o maldito sentido do mundo. Ela encarou as meninas, que agora choravam e perguntavam, com aquele medo que não precisava de respostas. O que você tá falando? A voz dela saiu rouca, quebrada. Eu vivo, eu sinto, eu tenho elas. O homem riu, um som frio e vazio, que fez os pelos da nuca dela se arrepiarem. Sentidos fabricados, memórias implantadas. Sua mãe? Um experimento. Uma figura para segurar essa mentira frágil chamada Mariana. Mariana ficou branco. A caixa, o relicário, a mãe, o irmão, tudo se enroscava num fio entrelaçado de mentiras mais profundas do que a própria escuridão que a cercava. Você não é filha de ninguém, porque você não nasceu. Você foi criada por esse grupo, para ser a peça-chave num jogo que ninguém nem sabe jogar. As meninas se agarraram nela. O medo crescia como fogo. O chão parecia se abrir para engolir toda a verdade. Foi quando a sirene da polícia chegou, cortando o espaço e quebrando o momento. Mas antes que qualquer um pudesse reagir, o homem puxou uma chave do bolso. Não qualquer chave, uma pequena cápsula, brilhando em vermelho vivo. Ele apertou e de repente a parede atrás deles deslizou para o lado com um estalo seco. Luzes fluorescentes puzilaram. Uma sala escondida revelou-se, cheia de monitores e câmeras. Hora da verdade, Mariana, falou ele. Veja quem você realmente é. Na tela, imagens desfocadas começaram a surgir. Uma mulher, exatamente igual a Mariana, era exibida presa numa cabina, cercada de tubos e máquinas. Ela parecia inconsciente, mas ligada a fios brilhantes. A boca da Mariana se abriu, sem som. Uma verdade cruel como lâminas rasgava a frágil realidade que ela tentava segurar. Você nunca escapou do protocolo, disse o homem sombrio. Você é uma réplica, uma cópia. O tecido que restou,
gerado por quem experimentou com sangue e vida. A dor apertou seu peito, um nó quase físico. O chão da padaria parecia girar. O público ao redor se afastava, sussurrando, enojado, perplexo. As meninas, ainda agarradas, não podiam entender, mas sentiam a queda terrível do mundo. Mariana virou para encarar a mulher, que se dizia seu reflexo, aquela sombra que havia aparecido antes. Você sempre soube, sussurrou a outra, mas preferiu se enganar. Agora vê, não há luz, só o vazio. A caixa negra entre os dedos dela vibrou outra vez, emitindo um som mecânico e frio. Ela baixou os olhos. Dentro da caixa, um microchip caiu no chão, brilhando como uma cicatriz eletrônica. Um pedaço de papel caiu junto. Mariana o pegou, mãos trêmulas. Ali estava escrito, numa letra miúda e firme: Experimento 327. Protocolo Mariana. Criada para substituir o que realmente importa. O choque queimou o peito. Um grito sem voz. O que ela conhecia como vida era um controle. Um jogo armado. E ela? Era não mais que uma peça movida à programação. Mariana olhou para o irmão caído, para a mulher sombra, para as meninas que choravam, e balbuciou. Então, quem sou eu, se nem eu mesma sou real? O silêncio veio como sentença. E ninguém respondeu. Só a caixa negra, pulsando agora num ritmo sombrio, como um coração cadavérico. A luta, a verdadeira luta, começava aí. Sem saber quem, nem o quê, seria o inimigo. Só a certeza de que tudo se desfazia, em pó, em mentira, diante dos olhos. O silêncio pairava pesado, sufocante, como se a própria padaria tivesse parado de respirar. Mariana encarava o microchip no chão, as mãos marcadas pelo tremor, os olhos ardendo de dor e confusão. As meninas se encolhiam nos braços dela, buscando a proteção que naquele momento parecia cada vez mais distante. De repente, um som baixo e metálico cortou o ar. A caixa negra ainda pulsava, e do fundo dela saiu um leve brilho azul, quase hipnotizante. Mariana inclinou o corpo com esforço para olhar melhor. Foi quando o telefone que ela segurava vibrou de novo. Desta vez, o visor mostrava algo inesperado, uma ligação. Sem pensar, ela apertou para atender. A voz que veio do aparelho gelou sua Mariana! É você? Finalmente, era a voz da senhora frágil que ela achava que tinha perdido para sempre. Aquela que ela cuidara com tanto amor. A voz da mãe. Mas ao invés de carinho, tinha um tom firme, urgente, como alguém que sabe demais. Você está em perigo, minha filha. Não confie em ninguém, avisou a voz, que parecia sair de longe, como se falasse de uma prisão ou esconderijo. Eles sabem quem você é, quem você sempre foi. Mariana ficou parada, congelada, o coração brecando num salto brutal. Ela apertou o telefone contra o peito, as memórias invadindo em ondas. O amor, as noites de cuidado, mas também segredos nunca contados. Um passado obscuro, cheio de silêncios. Mãe, onde está você? O que está acontecendo? Sua voz quebrou. Eu não sou a sua mãe. O choque foi como um soco no estômago. O ar saiu curtíssimo. Ela engoliu seco, a cabeça rodando. Como assim? Essa voz que você ouviu é uma gravação. Eu não posso falar. Se falo, eles vão me encontrar. E você, Mariana, precisa aceitar a verdade. Você não foi criada para ser humana. Mariana sentiu o mundo girar. Suas mãos apertaram o telefone com tanta força que os dedos limparam a tela, mas a voz não voltava mais. Tudo congelou por alguns segundos, até que o homem de capa escura deu um passo à frente. Agora, com o rosto completamente iluminado pela luz trêmula da padaria. Ele sorriu, um sorriso puro, cruel. Hora de acabar com o teatro. Ele puxou do bolso um dispositivo eletrônico silencioso, um tablet que exibiu, em alta definição, imagens que fizeram a boca de Mariana secar. Ali ela viu a si mesma, só que diferente. Criança presa em um tanque de vidro, cercada por fios grossos e luzes frias.
Cientistas observando, anotando tudo, e alguém falando em voz baixa mas clara. Clone 327. Projeto Mariana. A réplica perfeita, continuou a voz do vídeo. Programada para substituir a original. A peça-chave para nosso controle. Mariana engoliu em seco. Um nó sufocante fechava sua garganta. As meninas olhavam assustadas, sem entender o que aquele vídeo significava. Esperavam uma mãe. E agora viam uma experiência fria, um jogo de laboratório. Você não é real, disse o homem, aproximando-se devagar, o olhar fixo dela. Você nunca foi. Você é apenas código. Memória apagada. Uma mentira gigantesca criada para manter o segredo deles vivo. A verdadeira Mariana foi encerrada anos atrás, e você, sem saber, é só uma sombra dela. O coração de Mariana batia num ritmo monstruoso, dolorido. Ela se sentiu cair num abismo que não tinha fundo. As meninas choravam, agarradas a ele, e naquele instante a porta da padaria se abriu com força. Um grupo de homens, todos vestidos com uniformes pretos, armas presas no coldre. Entrou. Cheguei na hora certa, disse um deles, a voz grossa com autoridade. Mariana, você está sendo monitorada há anos. Nós somos parte da resistência. Mariana olhou confusa, desesperada. Resistência? Contra quem? O líder se aproximou, tirando o capuz. Contra aqueles que criaram você e querem o controle total. Eles mandaram os falsos irmãos, as sombras, para te proteger. O plano sempre foi manipular sua mente. Usar você como marionete. Mariana caiu de joelhos, a cabeça rodando, lágrimas caindo sem controle. E quando tentou levantar o olhar, um corpo caiu no chão perto dela. O que parecia ser o irmão, cheio daquela pele estranha, semi-transparente, abriu os olhos, mas agora com um brilho vermelho mortal. Ele não sorriu, não falou, ele atacou. Em segundos, aquele rosto que ela achou conhecer virou um monstro perturbador, avançando sobre o grupo que entrou. O caos explodiu na pequena padaria. E Mariana, ela só podia pensar em uma coisa. Quem exatamente era ela? A peça, o erro ou a última esperança em meio ao pesadelo? Por enquanto, só sabia de uma coisa. A guerra que ela pensava ser pessoal era maior do que tudo. E o futuro estava se rasgando ao seu redor, pedindo que ela escolhesse. Mas escolher o quê, se nem ela sabia quem ela era? E nessa hora, quando o mundo já parecia ruir, a caixa negra vibrou uma última vez, com uma mensagem simples, direta, cruel. Nós estamos dentro de você. Mariana sentiu o peso esmagador da verdade esmagar seus ombros, enquanto o silêncio tomou conta da padaria destruída. A caixa preta, agora vazia, pulsava lenta e fria no chão quebrado. Suas mãos tremiam, sacudidas por uma dor que não era só física. Era uma dor que vinha de dentro, cortando a alma. As meninas choravam baixinho, agarradas à saia dela. Os olhos delas brilhavam de medo, daquele medo que vai fundo no peito e não sai fácil. Mariana olhou para elas, o nó na garganta quase sem deixar respirar. Ela precisava ser forte, por elas. Quem sou eu? A pergunta martelava, estilhaçando tudo. Laudo médico, exames falsos, pesquisas que viravam lendas. Nada mais fazia sentido. Mas ali, naquele caos, algo pequeno, quase invisível, começou a brilhar. Um lampejo dentro dela. Uma fagulha tênue que não podia ser apagada. Ela não era só um erro, nem só uma marionete. Ela era mãe, era luta, era coragem. O segredo era só isso. Um peso para carregar, um mundo para mudar. De repente, portas se abriram. A resistência entrou, os uniformes pretos, os olhos firmes. Mas há algo humano até ali. Alguém estendeu a mão para Mariana. Um convite para lutar de verdade. A mulher que antes foi sombra, seu reflexo amargo, desapareceu na fumaça, deixando para trás só o silêncio. O irmão, aquele corpo estranho, caiu no chão imóvel. A pele agora pálida,
o olhar apagado. Mariana engoliu em seco e segurou firme as mãos das meninas. O mundo lá fora ainda era uma bagunça. As sirenes cortavam a madrugada e a fumaça dos escombros subia como um aviso. Ela sabia que o caminho seria árduo, cheio de perigos invisíveis. Mas essa guerra, aquela que nem era só dela, ainda estava longe de acabar. Olhou para as meninas, para a caixa que guardava o segredo, e foi assim que fez sua escolha. Não era sobre sangue, não era sobre mentiras programadas. Era sobre amor bruto, real, que nem a ciência pode destruir. Mariana iria lutar. Pela verdade, pela liberdade, pelo futuro. E enquanto voltava para as meninas, sentiu um nó no peito apertar, forte e urgente, o aviso. A batalha estava só começando, mas a pergunta final ainda pairava no ar, pesada e cortante. Quem realmente puxa os fios dessa história? E quanto tempo Mariana ainda teria para descobrir, antes que tudo vire cinzas? E agora, me escute bem. Você precisa se inscrever agora nesse canal. Não deixa para depois. É o único jeito de garantir que não vai perder as próximas histórias exclusivas que vem chegando e vão explodir sua mente. Esmague esse botão de like agora. Seu like literalmente alimenta o algoritmo e ajuda esse conteúdo a chegar em muito mais gente que, assim como você, merece saber desse desfecho absurdo. Não fique aí só assistindo. Inunde os comentários com as suas reações, teorias e tudo que sua cabeça pirou com esse final. Quero ver a comunidade fervendo, debatendo cada detalhe. E por fim, não espere nem mais um segundo. Compartilhe esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa história. Verdadeiros fãs sabem que apoiar o canal é a única forma de manter o conteúdo vivo. Vai lá, a hora é essa. Você é parte do que vem por aí. Não deixe essa jornada acabar aqui.